E a gente tem duas convidadas especiais, a Valéria Tinoco e a Dalise Amaral. Então eu vou ler um pouquinho do currículo delas e daqui a pouco vocês podem dar sequência aí na oficina. A gente está muito feliz por vocês estarem aqui com a gente e agradecida pelo convite. Então, a Valéria Tinoco, ela é psicóloga, formada pela PUC São Paulo, mestre e doutora pelo Programa de Psicologia Clínica da PUC São Paulo, especialista em psicoterapia breve pelo Instituto Sede Sapiense, cofundadora, professora e supervisora do Quatro Estações, Instituto de Psicologia, co-coordenadora do curso de especialização e aprimoramento em intervenções psicológicas fundamentadas na teoria do apego no mesmo instituto. Então, muito bem-vinda, Valéria. E a Dalise Amaral é doutora e mestre em teoria e pesquisa do comportamento, especialista em psicologia social, em arte de contar histórias, especialista em psicopedagogia institucional, e ela é psicóloga do EACA, Espaço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes de Barcarena, Pará. Seja muito bem-vinda também, Dalísia. Então, damos abertura aí ao nosso encontro hoje. Pode pegar a palavra, Valéria. Bem, muito obrigada, muito boa tarde. Estou falando aqui de São Paulo, na capital, e é um prazer poder falar com pessoas que estão tão longe daqui. Eu vou aqui compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo já um slide? Sim? Sim. Tá bom. Sim. Obrigada. Bom, então a Daniela já me apresentou. Eu vou falar com vocês a respeito desse tema que é muito importante na minha própria trajetória profissional, porque desde antes da minha graduação, eu já, um dos primeiros lugares em que eu comecei fazendo estágio foi aqui na FEBEM, no Centro de Acolhimentos aqui do estado de São Paulo, que nem existe mais nesse modelo. Durante o meu mestrado, eu trabalhei com instituições e para observar o processo de luto dentro dessas instituições, o processo de luto vivido pelas crianças e também pelos seus cuidadores. E aí, a partir desse olhar, e a partir dessa perspectiva, eu vou trazer algumas reflexões. E tive a oportunidade também teve um período da minha vida que eu morei na Colômbia, e lá também tive essa experiência de trabalhar numa casa de acolhimento, numa realidade bastante parecida com a que eu vi aqui em São Paulo. Então, por aí que caminha a minha experiência, e o Instituto Fazendo História sempre, de forma muito gentil, me convida para eu trazer algumas reflexões, é algo que é muito importante para mim, e porque também me mantém atualizada nesse tema, em paralelo aos outros trabalhos que eu faço. Então, é realmente um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Então, de que lugar eu parto? Quando a gente fala sempre da criança que entra numa medida de acolhimento, a gente está falando em um processo de transição e a gente está falando de rompimentos, o rompimento, ele fundamenta, ele é a base fundamental de todo o processo de acolhimento. Quando eu falo fundamenta, é que as coisas que vão acontecer por cima estão assentadas sobre uma experiência de rompimento. Não há outra forma de olhar para isso, não é? Nenhuma criança que é acolhida não tem um histórico de rompimento, e às vezes um histórico, inclusive, bastante grande. Vocês sabem disso mais do que eu, Deixa eu só colocar um relógio aqui para eu controlar minha fala. Vou até cronometrar.
Então, a partir dessa, né, perspectiva de rompimento é que eu vou falar hoje, e para a gente pensar também na formação dos vínculos, né, que é essa minha especialidade, né, eu trabalho como psicóloga com formação e rompimento de vínculos. Então, primeiro de tudo, né, a gente tem que pensar que todos nós trabalhamos com temas que são muito difíceis, né? Quando a gente fala de rompimento, a gente sempre vai falar do sofrimento que está envolvido nesse processo, e é o sofrimento de todos, inclusive o nosso sofrimento a respeito disso, que também impacta na forma como a gente trabalha e como a gente lida com as situações, né? Então, quando eu escrevi aí, né, os meus, os seus e os nossos, né, então tem os rompimentos das crianças, tem os rompimentos das famílias, da família de origem, da família acolhedora, da família adotiva, né, ninguém passa por esse processo sem vivenciar um rompimento, né? E como regra, né, a gente entende que todo e qualquer rompimento, né, vem, né, depois dessa experiência, a necessidade de uma adaptação a uma nova realidade, né? Com isso eu quero dizer que sempre que ocorre uma mudança importante, um rompimento de vínculo, uma experiência de perda, a gente vai se deparar com um processo que é um processo de luto, né? Ah, mas luto não é só por morte? Não, luto se refere justamente a um processo de adaptação a uma experiência nova, em decorrência de algo que foi perdido. Então, sempre que a gente imagina que alguém vivencia um estado conhecido e aquele estado se rompe, é perdido, esse processo de adaptação a essa nova realidade é o que a gente chama de luto, tá bom? Eu já vou explicar mais um pouquinho para vocês, tá? Pensando então, né, agora, então o outro lado dessa moeda, né, que é a formação dos vínculos, né? A formação de vínculos, ela se dá a todo momento quando a gente se trata de indivíduos. Os indivíduos, todos nós, né, desde do momento em que nascemos, nós somos propensos até por uma questão de sobrevivência a formar vínculos, né? Então a gente vai falar de vínculos dentro da família acolhedora, assim como a gente falaria de vínculos dentro de uma instituição de acolhimento, os vínculos com as pessoas do serviço, e tem os vínculos das famílias que vão adotar, né, no caso de uma família uma criança que vai para uma adoção. Então a gente tem vários vínculos que vão se formar em decorrência após um rompimento, uma vivência como essa, né? Então, uma perspectiva que eu queria trazer aqui para vocês, se alguém tem obrigada, essa perspectiva de que toda a relação ela é pautada, né, na formação de vínculo, uma vivência de confiança e proteção. Não importa se é uma relação que vai durar pouco tempo ou muito tempo, né? Então, para a criança conseguir se sentir segura no cuidado de um adulto, mesmo num contexto que seja temporário, ela precisa estar numa relação de confiança e que ela se sinta protegida, né? Caso contrário, ela não vai conseguir se desenvolver adequadamente. Existe uma crença, quando eu comecei a trabalhar, né, na época eram os abrigos, né? E que era assim, bom, não, os vínculos aqui vão ser temporários, então a gente não tem que formar um vínculo, né? Não é melhor até não formar um vínculo, porque depois vai haver um rompimento, né? Então, já que as crianças ficariam pouco tempo
ou esperava-se, né, que as crianças ficassem pouco tempo, né, nos abrigos. Aí a gente tinha duas situações. Uma que era, algumas crianças ficavam muito tempo, né, dentro de um abrigo até que elas pudessem retornar à família de origem ou serem adotadas. Então elas ficavam muito tempo numa situação que a gente chamava um pouco de um limbo, né, quando as relações ali dentro não eram valorizadas, porque ia haver um rompimento logo após, né? E isso para o desenvolvimento da criança. Então, a gente entendia como algo muito nocivo, uma vez que a criança, para se desenvolver, ela precisa ter uma relação de segurança, né? E o outro cenário que a gente tem para pensar é que muitas vezes as crianças elas chegam num serviço de acolhimento tendo vivido, né, um histórico aí de abandono, às vezes de violência ou de negligência, onde ela viveu relações de muita insegurança, né? E que não eram relações que a protegiam. Logo, são crianças que normalmente têm um histórico de insegurança muito grande, de não confiar nas pessoas, nas relações, no outro, né? E também não confiarem em si mesmas como merecedoras de uma relação de amor e de cuidado. Então, qual era o cenário que a gente via? Crianças que tinham problemas de comportamento, né, muito, né, graves, que então a vinculação com essas crianças muito difícil, inclusive quando iam para adoção, né? Então, porque se são crianças que não confiam que elas vão ser cuidadas e protegidas, elas não vão se deixar ser cuidadas, né? Estou falando de uma maneira bastante simples, né? Tem todo um processo que faz com que ela deixe de acreditar que ela merece ser amada e que ela vai ser cuidada, né? Mas isso acaba acontecendo diante de um histórico, então, aí de insegurança. E quando a gente começou a trazer, né, a gente começa a olhar para o que acontece nessas relações que são temporárias, como a possibilidade delas serem curativas até, né? Então, eu sempre falava, né, quando eu dava um curso para cuidadores de instituições, né, de casas de acolhimento, de instituições de acolhimento, eu falava, pode ser que com vocês seja a primeira vez que essa criança terá uma relação de segurança, né? Que ela sabe que ela vai ser ouvida, que ela sabe, olha, eu me chamo Valéria, a gente está aqui numa situação que a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer, mas eu vou ficar aqui nessa sala, se você precisar, você me procura, né? Eu lembro de falar coisas assim, simples, que é como se começa uma relação, né? E alguém lá levantava e falava, nossa, eu nunca pensei que eu precisava dizer meu nome, né? Eu não me apresento quando eu recebo as crianças que acabam de chegar, né? Isso como um pequeno detalhe, né, de que tem formas da gente passar essa confiança e proteção de que eu sou um adulto que agora vou cuidar de você por esse período de tempo e que então, né, e essa relação de confiança sendo desenvolvida, né? Então, a gente trabalhar em cima da formação de vínculos, né? Acho que tudo isso para dizer exatamente essa questão. Quando a gente trabalha em cima da formação de vínculos, a gente está possibilitando que as crianças aprendam a confiar, né, no outro e a confiar em si mesmas de que elas merecem ter uma relação estável. E às vezes isso vai acontecer a primeira vez num serviço de acolhimento, né? Pode ser dentro de uma família acolhedora, e esse inclusive é, né, um modelo que né, de acolhimento dessas crianças que é muito propício, né, para que essa relação, que esse vínculo se desenvolva, né? Propício porque a gente está falando de algumas pessoas que vão cuidar de uma criança, né? E uma das questões básicas para o desenvolvimento de uma relação de segurança é poder responder, atender de forma sensível às necessidades do outro, né, ou da criança. Então, dentro de uma família com uma criança, vai ter mais condições, né, de
responder sensivelmente às necessidades dela, né? Então, esse é um modelo que favorece, né, ao meu ver, essa formação de vínculos. Bom, e aí eu queria, para a gente pensar um pouco mais nessa questão do, né, como é que a gente precisa assegurar essa criança que chega num serviço de acolhimento, eu vou ler um trechinho de uma historinha, tá bem? Que se chama Quem Sou Eu? Acordei com frio. Ei, meu pijama está curto, será que eu cresci? Não, esse não é meu pijama. A minha cama ficava encostada na parede. Para onde foi a parede? Cadê os meus chinelos? O que esses estranhos estão fazendo no meu quarto? Para onde foram Maria, Ana e Pedro? Será que eles foram sequestrados? Será que eu fui sequestrado? Devo estar tendo um pesadelo. Saí do quarto, fui à cozinha beber água. Onde está a cozinha? Foi quando eu ouvi. Ei, a cozinha é do outro lado. Mas antes ficava aqui. Antes. Mas agora é diferente. Agora essa é sua casa e esses são os seus pijamas. Então, tentem fazer um exercício, né, rapidamente, de pensar o que sente essa criança que acordou no meio da noite e ela não sabe muito bem onde ela está, né? Quais que seriam as preocupações dela? Por que ela está preocupada? Por que está incomodando tanto ela? Que não é o que o pijama está curto, que ela não reconhece onde ela está, né? Dá para perceber e pensar que tem um senso de desorientação importante, né? Pensem um pouquinho nisso, né? Tentem se lembrar de alguma coisa, de alguma experiência de vocês, né? Na qual vocês também não sabiam, vocês acordaram, vocês não lembravam muito bem onde estavam. Sabe, quando a gente, às vezes é uma coisa muito boa, a gente viaja e esquece, a gente levanta, está acostumado a levantar para o lado direito, tem que levantar para o lado esquerdo, sabe, uma coisa assim, né? Então, com essa historinha, eu queria trazer esse senso de desorientação, né, que é muito básico, que é uma coisa, né, é uma situação que, né, amedronta, assusta, porque é desconhecida, né? E acho que muitos de vocês já devem ter vivenciado isso quando, né, aqueles que trabalham numa instituição de acolhimento e receberam uma criança que está, né, completamente assustada, né, por desconhecer onde é que está, né? Então vamos pensar um pouquinho o que a criança perde quando ela é acolhida, seja numa família acolhedora ou, né, qualquer tipo de acolhimento institucional, né? Vocês já pararam para pensar o que ela perde ao ser acolhida? Ela perde a família, a casa, os brinquedos que ela tinha, as comidas que ela estava acostumada, os cheiros, os barulhos. Vocês não acham interessante isso de barulho? Eu sempre acho interessante pensar nisso, o quanto até os ruídos, né, que a gente está acostumado fazem com quê? Com que a gente se sinta seguro, né? Eu sempre gosto de brincar, mesmo quando você vai de um lugar que era pior para um melhor, assim, né? Um lugar muito barulhento à noite, por exemplo, para um lugar calmo. Alguém já aconteceu isso, de não conseguir dormir porque está em silêncio? Né? Então, o que eu estou querendo trazer aqui é tudo aquilo que era conhecido, né, para a criança, e que nesse momento onde ela muda onde ela vai viver por um período de tempo, ela tem que se adaptar, né, e esse processo de adaptação a um rompimento que aconteceu é o que a gente vai olhar aqui com mais cuidado,
tá? Se vocês tiverem perguntas e dúvidas, podem até falar mesmo, pedir a palavra, porque eu não, olhando aqui os slides e tentando olhar vocês, eu não necessariamente eu consigo acompanhar tudo do chat, tá bom? Podem me interromper, ou depois também a gente vai ter tempo para perguntas, tá? Então, aqui eu queria que a gente, né, pensasse nessa ideia de que chegar num novo lugar, né, requer esse processo de adaptação, né, que não é uma coisa que se faz assim. Mesmo quando a gente tem uma situação onde a criança vivia algo, né, num ambiente, numa família muito inadequada, tá? Mesmo nessas situações. Né? Por exemplo, uma criança que estava na rua, né? E que né, mal tinha o que comer, mas aquilo era conhecido, mesmo que fosse algo inseguro e inadequado para ela. Né? Então, quando a gente pensa, né, na família acolhedora ou em qualquer situação de acolhimento institucional, a gente tem tudo isso também de novo. Né? Então, a gente tem, né, minha ideia aqui é trazer uma reflexão de como é que a gente pode auxiliar, né, nesse processo de adaptação, onde ela tem o processo de luto, né, você tem que se desprender, né, entender que aquilo que você tinha não existe mais e que você tem algo novo, né, para aceitar, né, para se vincular. Né? Então, é nesse processo de todas as coisas novas é que a gente talvez possa pensar em algumas coisas para ajudar. Tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é no nosso olhar e na nossa aceitação dessa experiência como um processo de luto. Né? Isso é algo que eu acho muito importante. Né? Então, essa ideia de que a criança que não se adapta a um novo lugar, ela está em processo de luto. Né? E que a não adaptação a esse novo lugar, pelo menos num primeiro momento, pode estar relacionada a um desejo de querer ter de volta o que ela tinha antes. Todo mundo aqui que já passou por perdas, mesmo aquelas que a gente entende que, né, que tinha que acontecer, mas quando a gente aceita, né, sabe que é natural a gente desejar ter aquilo que se tinha antes. Né? Se a gente for pensar, só para fazer aqui um parênteses e poder trazer outras experiências que talvez algumas pessoas até se identifiquem por experiências próprias, por exemplo, um rompimento amoroso que era vivido uma relação muito ruim. E aquelas pessoas, né, têm um processo de luto por esse rompimento e com desejo de querer ter aquilo que era antigo, mesmo quando se sabia que aquela relação já não era boa, né, que já não fazia bem. Né? Então, nesse processo de aceitação de que não tenho mais, que eu vou sobreviver a isso, que eu terei algo novo depois, existe essa tendência de não querer. Né? Existe um momento no processo de luto de querer ter aquilo que eu tinha antes, que era conhecido. Né? Então, nessa situação, o novo, aquilo que é novo, pelo menos num primeiro momento, não pode ser visto como algo bom. Não pode ser visto dentro desse processo emocional de querer ter o que se tinha antes. Né? Então, tá aí algumas explicações, por exemplo, de uma dificuldade de adaptação numa família adotiva, né? E de que o relacionamento é difícil, é conflituoso, né? E que fica parecendo, num primeiro olhar, que aquela criança não queria estar ali, né? E muitas vezes as famílias adotivas ficam muito frustradas de receber, né, ou um distanciamento, ou às vezes até um comportamento bastante agressivo, né? E aí a gente tem que entender que não se trata da criança não conseguir, não gostar daquilo que é novo, que ela não quer,
né? Se trata de que ela ainda não elaborou aquilo que ela está deixando para trás, mesmo quando a gente tem uma situação que não é boa, ou seja, ela está indo para uma família adotiva, que é foi considerado o melhor para ela naquele momento, e ela, né, fica querendo se relacionar com aquilo que ela tinha anteriormente, tá? Esse desejo de se relacionar com aquilo que é conhecido nosso é instintivo. Nós, né, por sobrevivência, a gente vai sempre querendo voltar para aquilo que a gente conhece, né? E que a gente, portanto, sabe manejar. O novo eu não sei como que é, né? Eu não sei como que é receber amor, por exemplo, se eu nunca tive amor. Eu não sei se eu posso confiar, né? Eu sempre gosto de contar uma história. Uma vez uma cuidadora de uma instituição de abrigamento, ela conta que chegou uma criança, né, no abrigo, né, porque faz tempo que a gente chamava de abrigo, e aí ela falou que ela já estava na hora dela ir embora, e ela ficou, porque ela recebeu aquele menino, já estava chegando da rua, ele estava, né, sujo, não tinha roupa, né, e aí ela ficou, ela fez questão de buscar lençóis novos para a cama que ele ia dormir, e ficou até depois do horário, porque ela ficou muito comovida com a situação em que aquele menino chegou. E aí ela foi embora, e no outro dia, quando ela voltou, o menino tinha tido um ataque de fúria, e ele chegou a conseguir rasgar os lençóis que ela tinha. Então ela falava, nossa, eu tive todo o trabalho, já estava fechado o lugar onde ficava, e eu fui lá, fui atrás, fui abrir, fiquei depois do meu horário sem ganhar nada com isso, e eu chego no outro dia, ele rasgou os lençóis, né? Esses meninos, né, não merecem estar aqui, tem que voltar para a rua mesmo, né? E se sentindo muito frustrada por ele não ter conseguido, o menino não ter reconhecido o que ela fez, né? E aí a gente foi trabalhar justamente isso. O que será que se passa na cabeça de um menino, né? Era um menino pequeno, relativamente pequeno, para até ter força para rasgar um pedaço de tecido, né? A coisa mais simples. De que lugar veio essa fúria? Né? Como é que a gente pode entender, como é que a gente pode pensar sobre o que esse menino estava pensando? Como é que a gente pode pensar sobre o que esse menino estava sentindo nesta hora? Então é um momento da gente reconhecer que existe uma diferença entre aquilo que eu penso e eu sinto e aquilo que aquela criança pensa e sente. Então eu vou lá, eu penso que dormir, né, vou dar um lençol novo, a criança vai se sentir acolhida e ela vai se sentir amada e vai ficar tudo bem. E aquele menino tá falando assim, não, nunca ninguém me deu nada. Quando me davam, me tiravam. Quando me davam alguma coisa, eu tinha que pagar depois, sei lá, né, sabe, essa coisa de veio, né, numa situação de rua, alguém que, né, me dá um prato de comida e no outro dia me usa para trabalhar, sei lá, coisas que, né, vocês com certeza têm, sabem do que eu estou falando e tem, né, mais histórias até do que eu. Então, o meu pensamento, porque eu, Valéria, do meu lugar, se eu chegasse num lugar desconhecido e alguém ficasse lá comigo até mais tarde e me desse um lençol limpinho, eu acho que eu ficaria agradecida, mas de um outro lugar que não é o meu, da minha história, é uma outra percepção, né? Então fazer essa separação, o que pensa o outro, o que será que pensa essa criança nessa situação? O que será que pensa essa família nessa situação? É um exercício, tem até um nome, o nome disso, só para falar para vocês, né? Eu sei que é um psicologuês, mas já que estou falando, explicando, vou dar o nome correto. O nome disso é função reflexiva. Quando eu consigo pensar no que eu estou pensando e no que eu estou sentindo e pensar no que o outro está pensando e o que o outro está sentindo. Então, que acontecem, né, nesse momento de acolhimento e que muitas vezes... Opa! Deu uma travadinha, Valéria, agora voltou. Para mim? Voltou? Vocês estão... Sim. Tá bom. Então, né, estou falando tudo isso para a gente pensar nessas situações, nas chegadas e nas partidas, né, a entrada e a saída no serviço de acolhimento, o que está acontecendo? Quando a gente traz essa perspectiva de que tem um processo de luto, mas aquilo agora eu tenho esse imediatamente me adapto, não, porque
porque eu a realidade e eu me adaptar a ela, né? A Fátima colocou aqui sobre essa questão de ser traumático quando chega num abrigo, né? E muito disso do traumático, o traumático tem muito a ver com uma vivência que é além daquilo que eu consigo compreender, né? Então, é isso, eu estou numa situação que eu não sei, né, eu não sei o que eu estou fazendo lá, eu não conheço ninguém que está lá. Então, a gente tem que pensar como é que a gente pode tornar essa situação que sim tem um potencial traumático importante, menos traumático. Vai ser sempre nessa linha de tornar a experiência mais segura. A segurança, ela é nisso que eu estou falando, ela está relacionada intimamente à confiança e à proteção. Então, quanto mais a criança se sentir confiante e mais ela sentir que está sendo protegida por alguém maior, mais sábio que ela, mais ela vai se sentir segura para atravessar esse período, menos traumatizante será essa situação. Tá bem? Deixa eu controlar aqui meu tempo. Ô, Tati, Daniela, por favor, eu não fico olhando o tempo. Quando eu estiver chegando, vocês me avisam que eu estou. Mais uns 10 minutos. 10 minutos. Então, tá bom, obrigada por correr. Então, aqui só um desenhinho, né? Aqui, escrito em inglês, mas é um muro, né? Eu gosto desse desenho, eu não saberia fazer diferente, né? Por isso que eu usei esse que eu encontrei de uma ilustradora, e que ela, né, ele fica ali do lado de um muro que não consegue passar, né? Um muro grande com arame farpado, né? Representando que ele está aqui, né? Num saquinho estão as esperanças, aqui um álbum de fotos, né? E aí ele imaginando o que ele poderia ter, e aí tem medo, ódio, crueldade, indiferença, né, vários sentimentos, né, de se sentir sozinho, e que a gente tem que lembrar que a criança, muitas vezes, mesmo as que não demonstram, tem isso, né, tem uma porção de sentimentos, principalmente ligados à insegurança, e aí vão ser esses, às vezes aquele que está inseguro reage com raiva, às vezes aquele que está inseguro reage com medo, às vezes aquele que está inseguro reage com tristeza, demonstra, e esse, na verdade, está melhor do que aquele, emocionalmente falando, né? Está melhor do que aquele que finge que nada está acontecendo. Vocês sabem que as crianças que, numa situação de rompimento, não demonstram tristeza, não demonstram ser impactadas com um senso de desorientação, por exemplo, que a gente viu naquela historinha, me preocupam muito mais do que as crianças que ficam bravas e expressam e choram, porque num processo de luto, né, ninguém aqui já viveu um processo de luto e não sentiu nada em relação a isso. É muito duro, né? Então, quando a criança não expressa, é uma situação mais grave, porque ela nem acredita que ela pode expressar, né? Ou às vezes ela já expressou em outras épocas passadas, não foi acolhida, então ela aprendeu que não vale a pena ela expressar. Tá? Então, mesmo quando a gente tem uma demonstração, né, de tristeza, de, né, não querer ir para a família, ou, né, não querer largar a família acolhedora, isso não quer dizer que ela não vai se adaptar na nova família, ou na família, né, na volta para a família. Então, eu só defini de novo aqui o que é luto, mas a gente já tinha falado, e eu falei que é necessário, né, após um rompimento, é necessário passar por um processo de luto. Aqui alguns sintomas que podem aparecer num processo de luto, né? Depois eu mando essa apresentação para vocês, né, Tati, Daniela, vocês passam, como da outra vez, porque assim posso passar rapidinho em relação a isso, né? E aí, então, para a gente finalizar, queria trazer algumas ideias, né? É importante a gente reconhecer que, então, para a família acolhedora, ou assim também para aqueles que estão numa instituição de acolhimento, é difícil separar-se da criança que ficou sob o seu cuidado, né? E também é difícil para as crianças. Então, por isso a gente valoriza no sentido de, né, sabemos que isso tem valor mesmo, uma tristeza ou uma dificuldade de separação. Quer dizer que eu me vinculei. E é difícil separar. Tá tudo bem ser difícil separar,
né? Se um vínculo positivo foi formado entre a criança e os seus cuidadores temporários, é natural esperar essas reações de rompimento, né? E mesmo assim, a gente reafirma a importância de viver uma relação segura e positiva, ainda que a separação possa ser dolorosa, tá? É aí que eu queria chegar, né? Um outro ponto importante é que, apesar da gente ter essa grande expectativa, todos nós temos, a expectativa de que a criança fique feliz com a nova perspectiva de vida dela, que ela se adapte bem à família acolhedora, depois de volta à família de origem ou à família adotiva, né? A gente tem que entender que os sentimentos difíceis vão fazer parte desse processo e vão estar junto com os sentimentos positivos. A gente não pode esperar que só tenha, não é só alegria, tem dor também nisso, né? A adaptação, esse processo de adaptação, esse processo de luto é esperado que ocorra. As crianças têm condições de viver isso, mas o tempo em que isso vai acontecer pode variar bastante de criança para criança, né? E os cuidadores, seja, né, em qualquer instância, todos os cuidadores, todos nós, todos vocês, e assim como as pessoas das famílias, têm um papel importante nesse processo de preparação, né? Preparar uma criança para o fim do acolhimento, né? E ajudar nessa vinculação com a família de origem ou a família adotiva, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode ajudar nesse preparo, né? A gente vai... Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é o foco no cuidado, tanto dos indivíduos quanto dos vínculos. A gente precisa conseguir olhar para todos, né? Fazendo um pouco daquela função reflexiva. Então, tem uma mãe que está muito difícil, a mãe acolhedora, não consegue, né? Está muito difícil para ela pensar na separação com a criança. Como é que a gente pode ajudá-la? Né? O que será que ela está pensando? O que ela está sentindo? Como é que a gente apoia essa mãe? Né? Como é que a gente então precisa, né? A gente vai precisar identificar as necessidades de cada um, que são diferentes. A necessidade da família acolhedora é uma, dos cuidadores da instituição outra, da família adotiva, né? De cada um, e da criança. Quando a gente identifica qual que é a necessidade, a gente consegue responder de forma mais adequada, né? E uma outra questão sempre presente nesse processo das chegadas e partidas é a respeito da continuidade do vínculo. Como é que se dará isso? Como é que será? Às vezes essa é uma pergunta da criança, às vezes é uma pergunta das famílias, se será possível, se não será possível continuar, mas aí às vezes isso é possível, às vezes não quer, às vezes decide-se em conjunto que é melhor romper, né? Então, mas pensar sobre como será essa continuidade do vínculo é um dos aspectos que tem bastante influência na segurança dessa transição, né? Então, entender que aquilo que foi vivido anteriormente faz parte, né, na vida dessa criança, vai fazer parte da vida dela, mesmo que ela não tenha mais contato, inclusive, né? Então, a gente faz, né, pouco tempo, até agora já saiu, está publicado, depois eu passo com a referência bibliográfica também para o pessoal do Fazendo História, sobre uma técnica, né, que eu utilizo para trabalhar essa questão, né, o mundo de João aqui. Quem é o João? O João que tinha o pai e a mãe biológico, que tinha a família acolhedora, que tinha uma segunda família acolhedora, era um caso que a gente supervisionou, né, do Instituto, e tinha a assistente social e as coisas que o João fazia. E aí essa coisa de colocar tudo no mesmo mundo, o mundo do João é esse, o mundo da Valéria é um, da Daniela, da Tati, da Lisa, cada um mundo, né, cada um de nós tem um mundo. Então, mas o que eu queria trazer aqui é a perspectiva e a possibilidade da gente incluir as relações passadas também na vida da criança, que fazem parte, né, da vida da criança. Uma outra questão, né, importante para trabalhar as transições, eu já estou acabando, tá? Tempo para conhecer o novo mundo, esse novo mundo, né, para qual a criança irá, né?
ter espaço para os medos e incertezas, né? Quando a gente fala disso, a gente precisa pensar em algumas questões, né? A previsibilidade para a criança é bem importante para deixá-la segura, né? Então, o que vai acontecer, com quem ela vai ver, quem não vai. Isso quer dizer que a gente consegue prever tudo? Claro que não. Às vezes a gente se programa para uma situação e aquilo não acontece, porque depende de outras pessoas, a gente não tem esse controle. Mas mesmo assim, aí a gente vai falar, puxa, a gente hoje ia vir seu pai, né, de volta, e ele não pôde vir, ele ficou doente, aconteceu uma, né? E aí a gente vai de novo dando a nova previsibilidade para ela, mesmo quando não dá tudo certo como a gente imaginava, né? Então a rotina é bem importante, respostas honestas, e até quando a gente não sabe. Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que falar para a criança, a gente não sabe ainda, e a gente vai buscar saber, né? Esperar uma oscilação no processo, aquilo que eu falei, né, de ela pode ficar feliz, depois ela pode ficar com medo, ela pode ficar, né, toda amorosa, de repente ela está agressiva, porque na verdade tem medo aí por trás, e esperar o processo de luto, como a gente já falou, né? E o último aspecto, né, é a possibilidade de voltar para um porto seguro. A que me refiro a isso? O porto seguro é uma figura que é conhecida, que me dá confiança, né? Pode ser alguém da instituição, pode ser um técnico do serviço, alguém do fórum, né? Alguém com quem a criança se vinculou durante todo o processo em que ela saiu ali, que ela entrou para a medida de acolhimento, até ela sair. E essa figura pode ser muito importante para alinhavar o processo e para a criança poder voltar, inclusive para falar, estou com medo, tá difícil. Aquele dia, né, a minha mãe brigou comigo e eu me assustei, né? Então é muito importante ter essa figura, né, de segurança aí para a criança poder voltar, né? E aí, então, para terminar, eu queria dar ênfase à relação com o cuidador, esse que é temporário, seja da família, seja de uma instituição, sejam os próprios técnicos do serviço todo, né? Da gente entender que a relação com estes cuidadores é uma alternativa para a história de segurança da criança. Pode vir daí, destas relações, as experiências de segurança, né? Então, falando de família acolhedora, a família acolhedora pode ser uma base segura de boa qualidade. De pensar em relações verdadeiras, independentemente do tempo em que elas acontecerem, sempre fonte de proteção e conforto. É isso que a gente precisa para dar segurança para uma criança. E uma crença muito importante no trabalho que vocês fazem diariamente, que é acreditar que as crianças que estão em situação de acolhimento podem ser crianças saudáveis, né? Que aí estar em medida de acolhimento é o ideal? Não é ideal, mas enquanto elas estão nisso, elas também estão lá vivendo e crescendo, e é muito importante que elas tenham essas relações de segurança e que vão dar a tranquilidade que a vida delas está acontecendo enquanto elas estão nessa situação temporária, não está em suspenso, né? E aí, né, terminando com esta frase desses dois autores que eu gosto muito, autoras, na verdade, independentemente de ficar pouco tempo ou muito tempo num lar substituto, as crianças precisam ser ajudadas a encontrar formas de viver satisfatoriamente e de tornarem-se seres inteiros. Tá bem? Acho que tá bem o tempo, né? Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada, Valéria. Obrigada a você. A gente deixa as questões para o final, né? Acho que podemos, né? A gente faz a palavra da Lígia e a gente termina com uma abertura para questões. Pode ser? Mas para não perderem, se vocês quiserem, né, deixar alguma questão já no chat, pode deixar e depois a gente abre. Toma a palavra da Lísia. Eu já começo com a apresentação? Pode começar.
Vou aproveitar logo dando boa tarde, né, a todos e a todas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo compartilhar essa experiência. Eu já tinha ouvido a Valéria falar num curso que eu fiz sobre família acolhedora, então vai ser muito bom poder falar de tudo que ela falou agora, como a gente vivencia dentro de um serviço de acolhimento todas as reflexões que a Valéria nos trouxe, né? Reflexões tão importantes e que fazem toda a diferença na vida de uma criança, de um adolescente, e também faz toda a diferença na nossa vida, enquanto profissionais e seres humanos que nós somos. Então, muito obrigada desde já pelo convite ao Instituto Fazendo História. Eu, como as meninas disseram, eu sou a Dalísia, sou psicóloga de um serviço de acolhimento aqui no estado do Pará, no município de Barcarena, e eu quero começar a falar com vocês sobre a minha partida e a minha chegada no serviço, né? Como que isso acontece? Pode passar, Dani. Não, mais uma anterior. Então, assim, gente, vai lá, Dani, já? Tem uma antes. Aparece essa como a segunda. A segunda é a que tem... Será que desconfigurou? Deixa eu ver qual é a terceira. Não, tá certo. Então, vamos lá. Então, antes de eu começar a falar, pode ir lá para a anterior, Dani. Isso, antes de eu começar a falar sobre como é esse meu processo de chegada e de partida do acolhimento, eu queria apresentar um pouco para vocês a nossa perspectiva teórica, né, do que a gente entende como essa entrada, essa chegada no serviço de acolhimento. Eu acho importante que todo serviço precisa ter o seu projeto político-pedagógico concretamente realizado, né? Ele precisa ter uma base teórica que sustente as suas práticas, né? Então, eu queria apresentar um pouco qual é a nossa perspectiva teórica aqui no espaço de acolhimento, né? A nossa perspectiva teórica ela é sistêmica e da bioecologia do Uri Bronfenbrenner. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É uma perspectiva que eu estou sempre compartilhando com todos os profissionais do serviço. E nessa perspectiva teórica, a gente entende a entrada no serviço de acolhimento como uma transição ecológica. E uma transição ecológica muito importante para cada criança e adolescente que são acolhidos, porque envolve uma mudança nas relações interpessoais dessas crianças, desses adolescentes, nas atividades exercidas por eles, e também envolve uma mudança nos papéis que eles assumem. Então, a gente entende a entrada dessa perspectiva da transição ecológica. O serviço ele vai passar a fazer parte da história dessas crianças e desses adolescentes, fazendo parte do campo psicológico, né, com um papel fundamental na constituição subjetiva deles. Então, é dessa forma que a gente compreende essa entrada, essa chegada deles aqui. E não poderia deixar de ser também para nós, né? Para mim também é uma transição ecológica muito importante. Eu falo com vocês do estado do Pará, né? Eu moro na capital, eu moro em Belém e trabalho no município de Barcarena. Então, antes da pandemia, eu atravessava todos os dias o rio, 50 minutos de travessia de lancha, e eu ia e voltava, né, todo dia. Eu falo com vocês aqui de Barcarena agora. Então, a minha chegada é pelo rio. A minha volta no retorno para casa também, né? Então, eu trago essas duas imagens para vocês. À esquerda, eu me afastando, né? Eu saindo de Belém e vindo para Barcarena na lancha. E a segunda imagem à direita é eu chegando em Barcarena, né? Então, isso representa muito para mim, toda essa travessia. E, para mim, é uma transição ecológica muito importante. E eu estou nessa transição há 4 anos. Depois da pandemia, que nós vivenciamos ainda,
Eu passei 30 dias acolhida com os meninos aqui, para evitar essa ida e vinda, né, na lancha com muitas pessoas. E isso foi fundamental também na minha vivência com eles. Hoje eu fico uma semana acolhida com eles e uma semana em home office. Então, atualmente, é dessa forma que eu me encontro no serviço aqui no EACA, que a gente chama carinhosamente. Então, essa é meu processo de chegada aqui, essa minha transição ecológica que eu vivencio todos os dias há 4 anos. Então, dito isso, a gente vai chegar no EACA para poder falar para vocês como a gente vivencia a chegada dessas crianças e desses adolescentes no serviço de acolhimento, como é esse processo ao longo do acolhimento e como se dá essa partida e esse pós-desligamento, como é feito esse acompanhamento, né? Então, eu costumo dizer que a chegada no serviço de acolhimento, ela já começa com a decisão pelo acolhimento, né? E a gente sabe, resumidamente, que o acolhimento, a decisão pelo acolhimento, ele pode acontecer por via emergencial, né? Grosso modo, assim, de modo geral, quando é um flagrante, e aí precisa retirar a criança ou adolescente do contexto imediatamente. Quando esgotadas todas as possibilidades de auxílio a essa família, a essa criança, pela rede de atendimento, pelo sistema de garantias de direitos. Infelizmente, essa é a que menos acontece, pelo menos na nossa realidade aqui do município, e todas as crianças sempre chegam com a prerrogativa de ser emergencial, né? Isso é um problema. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês e compartilhar com vocês da experiência de uma decisão pelo acolhimento quando ela é por via busca e apreensão. É uma das formas de acolhimento mais violentas, infelizmente, né? E isso gera um trauma para a criança e para o adolescente muito grande. E eu quero compartilhar uma história com vocês de 4 irmãos, né, que chegaram ao EACA via busca e apreensão. E como foi todo esse processo, essa chegada, esse processo, esse desligamento. Então, a chegada no serviço de acolhimento, quando é feita pela busca e apreensão, ela é muito marcada pela tristeza. Todas são, né? Mas, de modo geral, como é muito violenta essa retirada, então eles geralmente chegam muito assustados. E não foi diferente com esses 4 irmãos. Chegaram muito assustados, tristes, e geralmente eles não compreendem o que está acontecendo. Eles não compreendem essa situação toda. E aí é muito importante que o serviço esteja preparado, a equipe toda esteja preparada para fazer esse acolhimento. O acolhimento no sentido de recepção, né, dessa criança, desse adolescente. Então, quando a gente recebe a ligação que vai haver a entrada, busca e apreensão de crianças e adolescentes, imediatamente, mas isso já está previsto no nosso projeto político-pedagógico, mas eu sempre faço questão de entrar em contato, se eu não estiver no serviço, né, geralmente é final de semana que acontece, de orientar as educadoras para esse acolhimento, para essa chegada, da importância de se ter uma recepção afetuosa, que a gente minimize o máximo que a gente puder a saída violenta que foi do contexto familiar, né, que a gente não aborde essa criança e esse adolescente de maneira direta, que a gente apresente o serviço para elas primeiro. É disso que elas precisam entender onde elas estão chegando, por que elas estão chegando e como vai se dar esse processo. E não foi diferente com a história dos 4 irmãos, que eu vou compartilhar dessa experiência com vocês, entre tantas outras que eu já vivenciei durante 4 anos aqui no EACA. Pode passar, Dani. Então, acolher é estar aberto para proteger, educar, auxiliar na transição da família para o serviço de acolhimento e deixe para a família, seja ela extensa ou substituta,
Acolher faz parte das premissas da proteção integral, que é a estadia provisória, porém qualificada, né? A Valéria disse muito bem, não importa o tempo que eles passem. Esse tempo que eles passarem aqui precisa ser de estabelecimento de novos vínculos, né? Para desenvolver o trabalho educacional que visa uma reintegração familiar. Esse é o nosso entendimento desse primeiro acolhimento que a gente faz com as crianças aqui e os adolescentes. Pode passar, Dani. E aí, eu gosto de pensar nessa metáfora, que às vezes a gente acha tão clichê, da importância dos ritos, como eles são importantes nas nossas vidas. E eu pensei assim, nessa metáfora desse encontro do Pequeno Príncipe com a raposa, né? Então, o que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. E ela responde, é preciso ser paciente. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas a cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 16h, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4h, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. E é assim, gente, que a gente faz, assim que a gente fez com... Nossa, não sei o que aconteceu agora, né? Com eles aqui no EACA. Eles chegam e a gente não vai logo atirando perguntas para eles, né? Às vezes eles nem sabem o que está acontecendo e a gente precisa dar esse tempo. Por isso que é importante apresentar primeiro o espaço, se apresentar, né? Quando eles chegam comigo, eu pergunto para eles se eles sabem o que significa ser um psicólogo. Se eles sabem o que é ser psicólogo. O que um psicólogo faz no serviço, um pedagogo, um assistente social. Se eles já tinham ouvido falar no serviço de acolhimento. Então, tudo isso é muito importante para que essa chegada vá se tornando menos ansiogênica e esse processo possa seguir menos angustiante possível, né? Então, a gente sempre trabalha nessa perspectiva do rito mesmo, da chegada aos poucos, aí olha, dá um sorriso, aí eu pergunto se está tudo bem, se dormiu bem à noite. Então, a gente vai, aos poucos, fazendo essa borda, dando essa borda para eles. Pode passar, Dani. Aqui deu uma desconfigurada, não sei se quer ler daí, aí depois a gente compartilha com eles. Tá, então, assim, dito isso, esse processo dessa chegada, como eles são recebidos, foi assim que os 4 irmãos foram recebidos, o processo se inicia, né, do acolhimento. Então, a gente faz os procedimentos que a gente diz mais objetivos, a gente começa esses procedimentos instrumentais, a gente faz a abertura do plano individual de atendimento e eu gostaria de pontuar da importância que é que cada irmão tem o seu PIA, né? Às vezes acontece, são 4 irmãos, é um PIA para os 4. Não, é um PIA para cada um. Eles são pessoas singulares, né? E o PIA, ele é o seu plano individual, o nome já diz, é individual. E cada um vai ter o seu, para cada um vão ser traçadas metas. Ainda que as metas sejam manter os 4 juntos para retornar, né? A gente faz digamos assim, um prognóstico desse acolhimento a partir da história deles, mas cada um é uma pessoa. E cada um merece seu PIA. E o PIA vai ter a cara de cada um, a gente vai poder compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. E aí o EACA, ele trabalha com esses princípios, o princípio da
convivência familiar e comunitária, do respeito e do afeto, da reintegração familiar e do fortalecimento de vínculos. Esses são os nossos princípios. E muito importante é que, desde o início, eles tenham direito à informação. Respeitada, né, o grau de desenvolvimento de cada um vai saber do seu processo desde o início. Eles precisam saber, a gente explica para eles o que significa ser provisório, quais são as expectativas que a gente tem para o futuro, né? A palavra honesta, como a Valéria disse, é muito importante. Tem a reviravolta, né? Às vezes a gente dá uma informação, aí muda, e isso tudo a gente vai precisar estar conversando sempre com eles, com todos. Pode passar, Dani. A Luciana quer falar? Está com a mão levantada? Às vezes é sem querer também, né? Uhum. Então, eu trago aqui para vocês algumas imagens do processo de acolhimento dos 4 irmãos, né? Então, esse processo, ele não acontece com a suspensão da vida deles. Não existe essa suspensão da vida dentro de um serviço de acolhimento, né? É preciso tornar o serviço de acolhimento um novo contexto de vida deles, independente do tempo que eles passarão, né? Então, por exemplo, eu trouxe 3 imagens aqui para vocês desse processo. Aqui eles estão tendo, assim, eles tiveram um dia no mês de julho agora, em cada semana eram atividades que foram promovidas, e aqui eles começaram a fazer o jardim, né, do serviço, e eles tiveram aula de jardinagem, né? Então foi muito legal, e eles cuidam do jardim, né? Eles têm as plantinhas, cada um tem as suas plantas aqui, ou tinham, né? E eles já foram reintegrados. Um momento da nossa visita domiciliar, né? Na casa do pai. Eles são filhos de um casal separado, e a gente inclui todos no processo, né? É um conflito que existe ainda entre o pai e a mãe, mas ninguém é excluído desse processo. Então, a gente faz visita domiciliar ao pai. Aqui embaixo, na foto, foi uma roda de conversa promovida com as mães deles que estavam aqui para o Dia das Mães. O tema foi ser mãe, ser filha, ser mulher. Cada uma pôde compartilhar também da sua história, porque por trás da história de cada criança e adolescente tem a história das suas famílias. Isso é importante a gente compreender, também para auxiliar essa família, essa mãe, esse pai, na superação também dos seus traumas, das suas tristezas, para que eles possam também se abrir para uma nova forma de parentalidade, que até então talvez não conhecessem, porque também tiveram a mesma forma desde criança. Então, a gente faz esse trabalho, né, com a família, com eles aqui, e a gente sempre numa perspectiva sistêmica, sempre numa perspectiva que uma coisa está influenciando na outra. E aí eu trago mais algumas 3 imagens para mostrar para vocês o momento em que eles estão na praça, à frente aqui do serviço, empinando pipa, né? Eles frequentam livremente os espaços da comunidade. Não há esse receio. Eles não têm medo, eles vão fugir, a gente escuta, né, muito isso. Não. Se o processo acontece de uma forma afetuosa, honesta, na perspectiva do fortalecimento do vínculo, não existe esse medo, né? Eles são livres, eles não estão aqui presos. Então, aqui do lado direito, em cima, foi um dia também aí do mês de julho, e que eles estavam brincando de guerra de balão d'água, e nesse dia eu me meti na brincadeira, né? Então a gente ficou as meninas para um lado e eles lá no fundo, e a gente fez essa guerra. E esse dia foi tão significativo para mim, porque após a brincadeira eu levo uma queda nesse dia, né? Na correria eu caio, e aí é aquela algazarra. E eu vejo quando um dos irmãos diz assim, quando a gente já está se recompondo, todo mundo se recompondo do riso, um dos irmãos diz assim: eita, que isso vai fazer falta. Gente, se embargar a voz, me perdoem, mas nenhuma relação de afeto, ela é livre dessa voz embargada, né?
E ter ouvido isso dele marca a importância da gente na vida deles, né? Eita, que isso vai fazer falta, né? Então, nossa, foi quase assim um desabafo sem ele querer, parece que saiu. E eu nunca esqueci dessa fala dele. E na foto central, na imagem central, a gente tem aqui o pote da gratidão e uma caixinha que a gente se declara um para os outros, a gente agradece pelo dia, né? Às vezes eles têm dificuldades de falar, mas de desenhar não, de escrever não. Então, a gente apresenta para eles diversas formas, possibilidades de se expressar, né? Então, aqui é a mais novinha, né? Deixando alguma coisa lá no pote da gratidão. E isso faz muita diferença na vida deles, imensamente, né? São oportunidades de estabelecer vínculos saudáveis e de saber que eles existem no mundo e que eles têm um valor nesse mundo e que eles são importantes, sobretudo isso, né? Pode passar, Dani. E aí também, se eles podem escrever, como eu falei, eles podem desenhar, e aí eu queria compartilhar com vocês alguns escritos desse processo de acolhimento deles. Aqui são duas dos bilhetinhos que eu recebo aqui no serviço. Então, primeiro diz assim: Tia Dadá, eles me chamam de Tia Dadá. Você é a flor do dia. Quando você vem para cá, você fica com a gente e eu fico feliz que você vem para cá. E você ri sem parar. Tia Dadá, você vem para cá e começa a rir sem parar, né? Então, assim, eles dizem que eu vivo rindo, que eu vivo brincando com eles, e é muito bom quando há esse reconhecimento. Eles nos percebem enquanto pessoas. E aqui embaixo é assim: Tia Dadá, você é a minha rainha, você é para mim, você me entende, você é educada, você chama a atenção da gente, você é a minha salvadora, a minha heroína, você salva o mundo. São as representações que eles têm para eles, de quem somos nós na vida deles. E isso para mim é fundamental, porque como eu acho que é um filósofo, um pensador, que eu acho que agora pela emoção eu esqueço, mas ele diz assim, que ser feliz está nas pequenas coisas, né? Nas pequenas alegrias. Então, para mim, isso é o reconhecimento do trabalho que a gente tem com eles aqui. Isso não é uma coisa que é exceção. Eu tenho muitas cartas, eu tenho muitos desenhos. E as educadoras também, e a pedagoga também, a ciência social também, né? Eu quero demarcar que não é um trabalho solitário meu, é toda uma equipe que se dá as mãos para fazer o serviço de acolhimento, encontrar sua identidade enquanto um ambiente, um contexto que garante bem-estar, que dá possibilidades de novos vínculos, que é possível a construção de novos projetos de vida. Enquanto ela volta, se alguém quiser fazer algum comentário, né? A gente pode abrir um pouquinho. Tem algumas coisas no chat também, né? Algumas pessoas colocaram. Tem muitas cartas guardadas, a Patrícia, algumas de adolescentes que infelizmente não estão mais aqui. É muito emocionante e gratificante esses vínculos, este afeto. Posso fazer um comentário? Claro. A Dalisa está contando tão bacana, né? Ela trazer essas histórias e que ela vai se colocando e falando, né? E agora a Patrícia também, o quanto faz sentido para vocês que trabalham. E a Dalisa traz lá naquela frase, eita, que vai fazer falta, né, o quanto, né, faz sentido, então, para todos os envolvidos, faz sentido para vocês, faz sentido para o outro,
E essa, inclusive, é uma medida, né, que a gente pode ter, né? A hora que a gente se deixa, né, nos deixamos ser afetados pelo outro, o outro também, né, se deixa ser afetado. Se eu não me deixo ser afetado, o outro também não vai se deixar, né? Agora, tudo dentro de uma situação que é absolutamente de trabalho, né? Não é fora, porque às vezes as pessoas têm um pouco de medo, né, disso, puxa, mas não é, né? Eu tenho afeto pelas pessoas da minha família, mas a gente está vendo no relato bonito, né, que a gente está escutando agora dessa história, que não é bem assim, né? Então a Dalísia vai falando que é completamente dentro do trabalho dela, mas é que quando a gente trabalha com pessoas e não com máquinas, né, o nosso trabalho é desse estilo, que tem emoção e a gente precisa cuidar disso. Acho que é algo muito importante, né, Valéria, do que você está dizendo, que é isso, né, esse compromisso com o trabalho e que às vezes é confundido com amor, né, eu não preciso ter amor pelo que eu faço, mas eu preciso ter comprometimento, preciso me deixar ser afetada, né, preciso ser sensível, e que às vezes nesse trabalho acaba se confundindo um pouco, né, esse papel, porque a gente se afeta, né? E a gente passa a se identificar com as crianças, com as histórias delas, às vezes as histórias são parecidas, né? Com as nossas histórias, principalmente das pessoas que trabalham em serviços de acolhimento, né? Mas há que se fazer essa separação, porque senão vira essa mistura de emoções, né? Mas que é muito importante criar os vínculos, né? Para a criança é muito importante. E para nós também que estamos ali. Claro, isso que você fala é bem importante, a gente diferenciar amor de afeto, porque você não obriga ninguém a amar ninguém, isso não existe, até porque o afeto só vale se for verdadeiro, né? Mas ser afetado, né? O afeto é isso, é você ser afetado ali pelas emoções, isso é uma condição para o nosso trabalho, sim, né? Então, dentro desse universo, às vezes a gente até desenvolve uma forma de amor também, mas não necessariamente isso. Mas quando a gente tem, né? A gente se interessa pela história do outro, a gente tem curiosidade a respeito do que o outro vive, aquela função reflexiva que eu falei, né? O que será que ele está pensando, o que ele está sentindo, né? É mais fácil da gente se envolver, né, afetivamente com o outro, entender o outro, né? Que é parte do nosso trabalho, senão a gente não vai conseguir. Acho que ela chegou, né? A Dalísia, acho que ela entrou. Eu adicionei ela aqui, não sei se ela está ouvindo a gente, está entrando. Estão me ouvindo? Sim. Gente, voltei pelo celular. Vamos ver se a gente consegue dar continuidade? Pode ser? Sim, vocês claro. Estão me vendo? Sim, então, sim. Desculpem mais uma vez. Então, vamos lá. Onde que nós estávamos? Né? Estávamos aqui no contexto de desenvolvimento, né? Então, é isso, gente. Os serviços de acolhimento, eles podem encontrar a identidade deles como contextos de desenvolvimento. A gente sabe que não são os melhores contextos para as crianças e os adolescentes, mas é importante que, se existem como serviços e como medidas protetivas, eles precisam se configurar como um contexto de desenvolvimento humano. Então, eles são medidas protetivas não apenas no aspecto estrutural ou legal, eles precisam ser ambientes protetivos, ambientes acolhedores, eles precisam ter uma dinâmica protetiva para que esse processo de acolhimento seja menos ansiogênico possível na vida deles. Pode passar, Dani. Então, o que a gente entende como desenvolvimento humano? O que é ser um contexto de desenvolvimento? Na perspectiva sistêmica, a gente entende que a ecologia do desenvolvimento humano envolve um estudo científico da acomodação progressiva, mútua,
entre um ser humano ativo, isso é muito importante demarcar. As crianças e adolescentes que estão aqui são pessoas ativas no seu processo de desenvolvimento. Eles não são depósitos de informação. Eles aprendem e eles ensinam também muitas coisas. Eles também ajudam e eles são também responsáveis pela organização do próprio serviço. E, então, enquanto pessoas ativas nos processos de desenvolvimento, a gente precisa entender que essa ecologia desse desenvolvimento é essa acomodação entre esses seres humanos e as propriedades mutantes desses ambientes, né? Nós somos provisoriamente o ambiente imediato dessas crianças e desse adolescente. Conforme esse processo do acolhimento, ele vai ser afetado pelas relações entre o serviço de acolhimento e a rede de serviços, entre o serviço de acolhimento e as famílias deles, e pelos contextos mais amplos em que o serviço de acolhimento está inserido, que a gente pode dizer que é um aspecto mais das crenças, da política em que nós estamos fazendo parte atualmente. Então, é uma perspectiva muito sistêmica mesmo do que é esse desenvolvimento. Então, o potencial desenvolvimental de um ambiente, no caso do serviço de acolhimento, vai aumentar na medida em que o contexto físico e social permite e motiva a pessoa a se engajar em atividades molares, ou seja, atividades que fazem sentido para eles, padrões de interação recíproca, né, onde haja um equilíbrio de poder e um relacionamento e relacionamentos diádicos primários com outras pessoas do ambiente. Então, pensem, quando um dos irmãos chega naquela brincadeira do balão d'água e diz assim, eita, que isso vai fazer falta, isso quer dizer o quê? Né? Isso quer dizer que talvez há um indicativo de que, quando ele retornar para o contexto familiar dele, na nossa ausência, ele vai pensar na gente, ele vai pensar no serviço e talvez vai ter boas lembranças desse serviço. Isso significa ter um relacionamento diádico primário. É quando a gente tem uma relação de afeto tão potente com algumas pessoas, com alguns objetos e com alguns símbolos, que a gente consegue pensar nessas pessoas mesmo na ausência delas. Elas fazem parte da nossa fenomenologia, da nossa história de vida, né? Então, isso é muito importante e a gente prima muito por isso aqui no nosso serviço de acolhimento. Então, vejam, tudo isso fez parte desse processo deles, né, de estarem aqui no EACA. E quando isso acontece, e a cada vez a gente vai ampliando as informações, a gente vai conversando e a gente vai interagindo e as relações vão acontecendo, a partida vai ser também menos dolorosa. E aí pode passar, Dani? E aí a gente passa a falar um pouco dessa partida, como se dá essa partida a partir de todo esse processo que a gente vivencia. Eu acho que é a lâmina anterior, Dani. Então, o processo de reintegração familiar, que a gente chama, que eu quero chamar de partida, a gente pode apresentar ele de 3 maneiras, né? Existem 3 processos. O desligamento, o processo. Então, vejam só, o desligamento é um resultado de um processo contínuo de investimento nesse acompanhamento de cada criança e de cada adolescente. O desligamento ele não se limita apenas na decisão judicial. Sai a decisão, tchau, foi bom enquanto durou. Não, ele é todo um resultado de todo um processo. Então, essa partida, ela não é uma coisa estanque que acontece do nada. Ela vem sendo construída ao longo do processo de acolhimento. Pode passar, Dani. E aí eu trago algumas imagens de como isso acontece durante esse processo. Então, aqui, nessas 2 fotos, assim, no lado esquerdo, foi um atendimento muito interessante com a mais nova dos 4 irmãos,
e que eu fui informar para ela, eu informava individualmente, né, que a cartinha dele já estava pronta. Assim, para os menores, a gente chama para os relatórios de cartinha. E eu informei para eles que a cartinha dela estava pronta para ir para o judiciário. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Agora que a Dani se mexeu para mim. Então, nesse dia, quando eu falei isso para ela, eu sentia, eu quero ver essa carta. E aí a gente estava sem impressora nesse dia, e eu disse assim, vem aqui, senta aqui do meu lado que eu vou te mostrar. E eu mostrei o relatório, a cartinha dela, e ela disse, lê para mim. E eu fui lendo, e na medida que eu fui lendo, ela foi recordando, ela foi falando, e ela dizia assim para mim, tia, fala isso para a juíza. Ela dizia assim para mim. Quando ela disse isso, eu tive um insight para o PIA. Eu disse, nossa, a gente pode tornar o PIA mais subjetivo ainda, mais a cara deles ainda. Daqui a pouco eu mostro para vocês qual foi essa ideia que a gente teve. E nessa imagem à direita, foi a despedida de uma outra acolhida, uma adolescente, e 3 dos irmãos estão abraçados a ela. Né? Então, vejam assim, o fortalecimento, o vínculo, o estabelecimento de vínculo, de relações afetivas, envolve todos, educadores, equipe técnica, entre eles. Tia, conta isso para a juíza, fala isso para a juíza. Nós tivemos uma ideia de organizar o PIA deles. Vocês, Dani, tá tudo bem? Ainda estou sendo ouvida? Tá. Dani? Deu uma travada de novo. Tá sim, mas deu uma travadinha antes. E agora? Agora estou te ouvindo. Certo. Então, a gente teve assim... Então, quando ela me disse, tia, conta isso para a juíza, a gente teve uma ideia de colocar no início de cada PIA uma epígrafe. E essa epígrafe é uma fala deles que eles gostariam que chegasse até a juíza. Então, cada PIA, a partir de agora, começa com uma epígrafe. E aí eu perguntei para ela, o que você quer que eu diga para a juíza? E ela disse que é bom ficar em casa com o papai. E aí a gente coloca como um destaque mesmo, e é a primeira coisa que o judiciário vai ler quando pegar o PIA deles, né, de cada um deles. Então, cada um fala o que quer dizer, porque aqui dificilmente o judiciário ouve, né, a opinião deles, a não ser pelo relatório e pelo PIA. Então, acho que isso também é importante para valorizar a voz e a participação deles. E aí tem mais um escrito aqui, porque não sou só eu que recebo. E aí, antes de ir embora, né, eles receberam a notícia da reintegração e eles puderam ter um tempo para poder fazer seus desenhos, se despedir de todos. Eles não saem imediatamente do serviço. E aí ele tem essa carta para a educadora Nelma, e ela diz assim, tia Nelma, eu agradeço por tudo que a senhora fez por mim e pelos meus irmãos. Eu vou sentir muita saudade de você. E sua comida gostosa, mas eu nunca vou me esquecer dos conselhos da senhora e ninguém vai tirar de mim esses conselhos. Eu te amo, tia, você foi a minha segunda mãe, que eu não vou esquecer. Né? Então, trocas de afeto muito genuínas e uma forma de agradecer tão bonita, né? E aí, Dani, lá naquele slide que está escuro, é um videozinho que eu queria que vocês vissem, que o título é A Cartinha. Não é bem o vídeo dos irmãos, mas foi de um outro processo de acolhimento, em que a assistente social apresenta a cartinha para ele. Era um outro acolhido, ele tinha 3 anos na época, e vocês vão poder perceber que ele já sabe o que é. E é tão bonitinho, é muito curto, mas é muito bonitinho esse vídeo. E isso retrata claramente como que todo esse processo acontece dessa informação. Pode colocar, Dani? Então, esse vídeo, ele retrata o momento em que a assistente social mostra para ele, né? E ela diz assim, você sabe o que é isso aqui?
e ele olha e diz assim, é a minha cartinha, ele fala. E aí ela diz, olha, é a sua cartinha. E aí ela diz assim, e aí, o que tu achas que vai acontecer? E ele diz assim, eu acho que agora eu vou embora. E aí ela diz assim, aí, tá feliz? Ele diz, estou, e pede para mostrar para a titia, que é uma das educadoras que estão no plantão. Então, assim, 3 aninhos, e ele já sabia o que era, já sabia o que ia acontecer. Então, assim, é todo um processo de acompanhamento que acontece durante o acolhimento deles. Quer que eu compartilhe o meu PowerPoint, Dani? Ou a conversar com uma criança de 3 anos? Como é que a gente vai explicar para ela todo esse processo de acolhimento, tudo que envolve ela durante esse processo? Mas é possível fazer isso, a gente precisa ser capacitado para isso, é preciso ter uma linguagem acessível para acessar essas crianças, e isso a gente tem essas experiências concretas aqui, e então eu digo para vocês assim, como técnica do serviço, que isso é possível fazer, né? Então é muito gratificante tudo isso. Vamos lá, será que agora vai? Você sabe o que é isso aqui? Sim. O que é isso? A minha cartinha. A tua cartinha. E aí? O que é que tu acha? Eu acho que eu vou embora. Tu tá feliz? Tô. Posso mostrar pra titia? Depois você pode mostrar, tá? Olha só, né, gente? Ele sabe o que é. Ele já sabe, porque isso diz de todo um processo gradativo, né, de respeito ao ser humano que ele é e que ele merece. E aí não tem como não embargar a voz, né? E aí, se der para botar lá nos slides, tem umas imagens dele indo embora com a avó. Ele foi reintegrado com a avó, uma história muito bonita, de muita superação, né? Essa avó, ela foi presa por um erro que ela não cometeu, mas ela acabou ficando em cárcere por um tempo, mas a equipe técnica do presídio acreditou nela, na história dela, entrou em contato com o EACA e foi possível manter o contato deles, ela era a única possibilidade dele de reintegração. E nós conseguimos manter o contato deles, as visitas, né? Ela era acompanhada pela equipe do presídio e nós aqui do EACA, ela conseguiu provar a inocência dela, ela foi solta e ela pôde reaver o cuidado dele, do neto dela. Então, é uma história muito bonita que a gente acompanhou, né? E aí eu quero mostrar essas imagens para vocês. Está compartilhando? As imagens dele com a avó, agora. Ou melhor, partindo, né? Partindo e tendo perspectiva de vida, porque é isso que a gente tem que ter, né? É como eu digo para vocês, as crianças e adolescentes que precisam ficar temporariamente num serviço de acolhimento não devem ter as suas vidas suspensas. E isso é possível que a gente faça com muito esforço, não é fácil trabalhar em rede, a gente sabe de todas as falhas que ainda existem no sistema de garantias de direito, mas a gente não pode desistir. E a gente precisa garantir essa proteção, esse respeito, é preciso garantir a convivência da familiar e comunitária na medida do possível, e isso a gente consegue aqui no espaço de acolhimento, aqui no município de Barcarena. Olha eles aí, né? Eles indo embora, ele de mão dada com ela. Vejam aqui nessa foto inferior, que aparece a assistente social, a Naira. Eu estou lá atrás, a gente está super rindo, né? A gente está assim, vejam que não precisa ser marcado por uma tristeza, né, sepulcral, né? Nós estamos felizes, ele estava super feliz, a avó também,
e sempre, não que isso não afete a gente sente também, a gente chora quando tem que chorar junto, quando vai dar informação. Eu digo como psicóloga que a gente precisa se despir dos jalecos e dos aventais brancos imaginários que a gente carrega. Então, ao dar a notícia de que está na hora, é chegada a hora de voltar, e eles, porque é um misto de alegria e de tristeza. Alegria também por voltar para sua casa, para sua família, mas de tristeza também por ter que deixar um espaço onde eles também se vincularam, né? E nisso tudo a gente chora junto. Mas existe, além da partida, o pós-desligamento. A partida ela não se encerra com a saída deles do serviço. Nós, enquanto serviços, a gente precisa, eu já estou fechando aqui, a gente precisa fazer esse acompanhamento. É importante que o período de adaptação, multa entre as crianças, seja acompanhado por pelo menos 6 meses pelo serviço, e devem ser firmados acordos formais entre os serviços da rede de atendimento para o acompanhamento pós-desligamento. Então, no caso dos 4 irmãos que eu apresentei aqui para vocês, nós já vamos ter uma reunião marcada para o dia 26 de agosto agora, para a gente poder deliberar, formalizar acordos, para a gente fazer esse acompanhamento final, assim, esse pós-desligamento, para que a gente tenha essa superação do que motivou a medida do acolhimento e que eles não reincidam o acolhimento. Aí volta aí, e eu queria só finalizar colocando aqui mais uma perspectiva sistêmica bioecológica que a gente tem. Essa foto à esquerda é um dos momentos em que eles se reuniam para alimentação aqui. E como eu estou mais tempo aqui com eles, sempre tia, senta aqui com a gente come junto e tal. E sempre mostrando para eles a importância da perspectiva do encontro, de estar juntos. E aí eu recebi recentemente uma mensagem da mais velha, dos 4 irmãos, e ela me manda pelo WhatsApp essa fotinho deles reunidos na mesa. E volta lá, Dani. E ela manda a mensagem para mim, né? Nosso primeiro dia em casa, e os emojis de coração. E isso me afetou tanto, porque ninguém dizia para eles que eles tinham que comer na mesa, não, era sempre assim, é legal estar todo mundo junto, né? Vamos estar juntos aqui, vamos dividir esse momento. E o quanto que eles puderam, ela está me mostrando, olha, tinha gente reunidos aqui, juntos também, né? Então, o processo de acolhimento transformador, ele altera sistematicamente e espontaneamente algum aspecto do ambiente imediato. Modifica, acrescenta elementos e interconexões. Isso é de uma forma muito espontânea. E aí, no próximo slide, que é o penúltimo, como é que também faz essa interconexão? Uma outra adolescente que também já foi reintegrada me mandou um dia desse a mensagem: bom dia, tia. Eu estava querendo ir aí. Quando é que eu posso ir? Oi, meu amor, que dia você pretende vir? Quer vir semana que vem? Hoje o expediente é mais curto. E aí ela me responde, pode ser, e a gente marca o dia que ela vem nos visitar, né? Visitar o serviço. O que isso quer dizer, gente? Que crianças e adolescentes bem acolhidos podem reorganizar o seu tempo presente, superar dificuldades e seguir em frente. A experiência vivida no acolhimento institucional será incorporada ao lado de tantas outras experiências ao seu processo de construção identitária. Essa experiência pode potencializar os recursos simbólicos e contribuir para que possam sonhar e realizar projetos. Se a experiência do acolhimento institucional for reparadora para essas crianças e esses adolescentes, eles poderão, sem amargura, contar que uma vez eu morei em uma casa com outras crianças e adolescentes, né? Então, essa é a experiência que a gente vivencia aqui no EACA, né? Eles retornam para nos visitar e, por fim, a cada reintegração, eu retorno para Belém, né? Essa é uma foto que eu tirei chegando à cidade no final da tarde, para recomeçar tudo de novo no outro dia.
e oferecer um acolhimento respeitoso, com afeto, cuidado, para que essa chegada seja menos ansiogênica e a partida seja reparadora. E aí eu finalizo, né, com as hashtags que eu sempre uso: sigilo sim, visibilidade não. Esse é o meu contato e eu estou à disposição para a gente poder continuar essa conversa, se vocês quiserem, fora daqui. Muito obrigada, um beijo e desculpem as falhas da tecnologia, que faz parte hoje da nossa vida, né? Mais do que nunca. Muito obrigada por tudo. A gente que agradece, Dalísia, Valéria. A gente tem uns minutinhos, a gente pode abrir para perguntas. Eu vi que a Roberta está com a mão erguida. Pode abrir o microfone, vamos trocar aí nesses poucos minutinhos que a gente tem. Eu queria só acrescentar, primeiro me apresentar. Eu sou a Roberta, gerente da Casa Lar, né, na modalidade de Casa Lar de acolhimento institucional da Ellen Drexel. Tem outras pessoas aqui que eu estou vendo da Ellen Drexel, Simone, acho que Natália, tem outras pessoas. E eu queria só dizer que o nosso trabalho não encerra depois dos 6 meses, né? Então, a gente continua acompanhando, eles continuam visitando, e os vínculos que a Valéria falou tão bem, né, que existem nos serviços, eles continuam. Então, não é em 6 meses que eles vão ser rompidos. Então, a gente tem, né, muito acompanhamento, as crianças voltam, os adolescentes voltam, a gente tem ex-acolhidos no conselho, a gente tem ex-acolhidos como voluntários, e há pouco tempo, nessa pandemia, a gente sentiu a necessidade, porque muitos deles perderam emprego, e aí são jovens, e já não tem muita política pública para eles, né, porque eles não estão em república. Então, a gente fez uma coisa que a gente chama de casa de apoio hoje em dia, que alguns deles que perderam o emprego e estavam sem possibilidades e não têm família, porque ficou com a gente muito tempo, é para ficar pouco tempo, mas isso não é real. Os adolescentes dificilmente saem. Então, a gente mantém esse trabalho, esse contato, esse afeto. A Ellen Drexel está aberta para todos lá. E a gente tem muitas visitas e eles vêm almoçar e os vínculos continuam, os vínculos não se rompem. Então, era isso que eu queria falar. Não são 6 meses que, não vamos acompanhar 6 meses. Para a gente, Ellen Drexel, não existe isso, porque os vínculos estão lá e eles não são rompidos. Então, eu só queria dar esse depoimento. Obrigada, Roberta. Mais alguém quer fazer algum comentário? Se não quiserem abrir o microfone, quiserem colocar no chat. Aí só lembrando, a Tati acabou de colocar aqui a avaliação, é muito importante que vocês avaliem esse encontro. Mês que vem a gente tem outra oficina, vai ser dia 22 de setembro, vai ser sobre o trabalho com famílias, vai ser também bem interessante, então vou colocar o link, mando por e-mail, mas também tem um grupinho aqui, né, para as oficinas que estão acontecendo em São Paulo. Quem quiser, aí manda um e-mail, eu passo o link também do grupo para quem quiser participar. Tá bom? Alguém quer fazer um comentário? Temos aí poucos minutinhos. Não, a gente não vai ter tanto tempo de conversar, né? Acho que foi muito rica as 2 apresentações, acho que a experiência da Annalise, acho que faz pensar muita coisa e traz muita estratégia, né? Para a gente organizar, acho que isso é essencial, né? Acho que muitas vezes, às vezes no cotidiano do serviço de acolhimento, tanta coisa acontece, né? Que a gente não pode esquecer dos rituais, né? Dessa elaboração de todas as situações de mudanças, né? Para além das chegadas e partidas. Então, queria agradecer muito as contribuições e acho que quem quiser depois a gente vai compartilhar os materiais, a gente tem ali o nosso grupo também, né? Para comentarem e até a próxima, né? Acho que também tem os contatos aqui da Valéria e da Dalísia. E aí, só para finalizar, né, a gente vai entregar os certificados, a gente manda por e-mail ou pelo WhatsApp para quem preferir, só que aí precisa escrever uma declaração, né, a próprio punho, dizendo que participou
da oficina hoje, com a data certinho, mas aí eu coloco no grupo e mando por e-mail também o modelinho para vocês enviarem. Tá bom? Algum comentário? Depois eu compartilho o link do grupo, Carla. Mando por e-mail para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada de novo, Valéria. Se quiserem abrir, tá bom. Muito obrigada, pessoal. Por tudo. Obrigada. Abrir o microfone para dar um tchauzinho. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Uma ótima tarde. Tchau, boa tarde a todos. Obrigada, gente. Tchau, boa tarde, gente. Tchau, Angélica. Boa tarde.